Graça e paz. É uma alegria estar aqui essa noite, podendo partilhar com vocês mais um pouco da palavra do Senhor. E antes de inicializarmos nosso culto, eu queria trazer alguns avisos que são muito importantes. O primeiro aviso é que semana que vem, na próxima quinta, nós iniciaremos a nova série de pregações aqui da igreja. Na próxima quinta, nós trabalharemos com a carta de Filipenses, da carta de Paulo aos Filipenses. E o tema da nossa reflexão vai ser Encontrando a Alegria nas Provações em Filipenses. E eu quero convidar todos estão aqui, todos estão em casa, para poderem participar junto com a gente dentro desse estudo. Então, este é meu convite. E o segundo convite é que sábado agora, bem provavelmente aqui na descrição da página da igreja você deve encontrar, teremos o curso para você auxiliar na equipe de multimídia aqui da igreja. Então, caso alguém tenha interesse, é só clicar no link que aparece na descrição da página que você consegue. Ou caso você prefira, só pode falar com a Tainara, depois no final do culto, que ela te auxilia com você se inscrever. E tendo isso, eu creio que tem mais nenhum. Vamos orar para começar o nosso culto? Ó Pai bendito, Deus, te agradeço por esse momento, Deus. Te agradeço porque até aqui o Senhor nos sustentou, Pai. Te agradeço porque a sua misericórdia dura para sempre, Pai. Eu peço que o Senhor esteja aqui conosco, Pai, falando, nos abençoando, Pai, nos instruindo a sua vontade para nossas vidas, Deus. Ilumine nossos pensamentos, Pai, tudo que for falado, tudo que for lido, seja conosco, Deus, esteja nos abençoando. É isso que eu lhe peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria convidar vocês para abrirem as Bíblias em Tiago 5, versículos 19 e 20. Tiago 5, 19 e 20. A palavra do Senhor diz assim: Meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Bom, chegamos ao último capítulo da nossa série de exposição da carta de Tiago. Enfim, chegamos nesse último capítulo. E é uma alegria poder encerrar essa carta hoje, porque desde o início do ano passado nós estamos tentando concluir essa carta, mas vem a pandemia, vem N fatores, e só agora a gente está conseguindo concluir essa carta. E é um motivo de grande alegria poder partilhar com vocês, porque para mim a carta de Tiago foi o livro que eu mais li durante o ano passado todo, porque ficar meditando dia após dia, e é uma alegria chegar hoje e falar, nossa, até aqui Deus nos sustentou, nos guardou, e ver como a misericórdia dele é boa e dura para sempre. E Tiago, nesse último versículos aqui que ele está trabalhando, ele trabalha assuntos tão atuais, assuntos que muitas vezes nós fugimos de trabalhar ou de tratar com outras pessoas. Principalmente porque se refere a um relacionamento direto com o próximo. E quando falamos de relacionamento com o próximo, criamos enormes barreiras. Porque na hora que a gente fala se relacionar com o outro, a primeira coisa que vem na minha mente é, não, eu vou ter que pisar em ovos para falar com aquele ali. Eu vou ter que tomar cuidado porque eu tenho que descobrir o jeito certo de falar com aquele. Porque se eu falar de outra forma, eu posso magoar, posso estar invadindo um espaço restrito daquela pessoa. Então, sempre do que se refere ao próximo, muitas vezes nós criamos certas barreiras. Da mesma forma que nós criamos barreiras para conversar com o outro, criamos barreiras também para permitir que o outro entre em nossa vida. E nós criamos essas barreiras porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós não queremos ser machucados. Principalmente para quem já sofreu algum trauma na sua vida, um relacionamento que não é saudável machuca e traz diversas marcas na nossa vida. E falar sobre relacionamento, muitas vezes,
mexe com lugares que nós não queremos tratar. Muitas vezes, nós partimos para o campo da superficialidade do que queremos ir mais a fundo dentro de um relacionamento. E Tiago, ele vem nessa carta, nesses últimos versículos, a fim de trabalhar relacionamentos saudáveis, sinceros e verdadeiros. Se durante essa carta toda, desde lá do primeiro capítulo que eu trabalhei com vocês, até hoje, nós vemos que Tiago, até aqui, ele faz sérios alertas. Porque durante os versículos iniciais da carta de Tiago, nós víamos uma comunidade doentia, uma comunidade que estava sofrendo por N fatores. Então lá vemos conflitos de pessoas que têm mais dinheiro que o outro, vemos conflitos de pecados, vemos sérios problemas relacionais que estavam na estrutura da igreja de Jerusalém, lá no primeiro século. E Tiago, ele faz sérios alertas. Porém, nesses dois últimos versículos, Tiago, ele não vem dando chibatada aqui. Tiago, ele vem dando um tom mais pastoral. Ele vem chamando as pessoas para um cuidado mais próximo. Para quem assistiu a live da semana passada com o Samir, nós vemos que o convite que Tiago traz é um convite amoroso, de você tratar as feridas do outro. Se você não viu a live da semana passada, aqui na descrição, no link do YouTube, tem esse vídeo. Assista, veja, porque ele é muito importante para a gente poder trazer e refletir sobre esse texto hoje. E é interessante porque Tiago, aqui ele chama a gente para um tom mais pastoral, um tom mais de cuidado, sabe? Um tom de acolhimento. E é interessante porque o acolhimento, muitas vezes, a gente não quer. Daí você vai falar, como assim você não quer acolhimento? Não, a gente quer ser aceito da nossa forma, mas o acolhimento sincero, que toca nas nossas feridas, que tem liberdade da pessoa falar, nos exortar. Muitas vezes a pessoa não quer um acolhimento desse, um acolhimento sincero, verdadeiro, genuíno. As pessoas querem ouvir o que faz bem para o ouvido delas. E Tiago, aqui nesses versículos, ele está chamando, vem cá, vamos caminhar junto? Vocês precisam caminhar junto comigo. Vocês precisam caminhar juntos uns com os outros para entender a boa e perfeita vontade de Deus para a vida de vocês. Porque atualmente a gente vive numa sociedade que sofre tanto por problemas psicológicos e as pessoas criam N barreiras. Eu fazendo até uma pesquisa para essa pregação, eu vi que tem doenças, fobias de relacionamentos, de pessoas que foram tão machucadas durante a vida toda que psicologicamente elas criam um bloqueio para outras pessoas, porque elas não querem mais sofrer por conta de relacionamentos. Se por um lado, pessoas criam bloqueios por conta de traumas, por outro lado, pessoas também criam certos bloqueios por conta do egoísmo dela mesma. Porque a pessoa só prefere se relacionar com quem vai fazer bem para ela. Ou devido status, posição social, ou N outros motivos. Aquilo que vai fazer a pessoa galgar algo melhor. Quando a gente entra no mundo empresarial, a gente fala aquele network. Você precisa ter network com o outro. Se você não tiver network com a outra pessoa, você não é ninguém. Então, as suas relações dentro do mundo corporativo se baseiam a fim de barganha, a fim de você conseguir um relacionamento com o outro, a fim de você conseguir algo melhor, não de você se importar verdadeiramente com ele. Pode ser que você se importe, mas dentro do mercado corporativo, a ideia é você conhecer mais pessoas para você subir mais na pirâmide social. Então, nós criamos N bloqueios por conta tanto de traumas ou por conta de egoísmo. O problema é que isso cria diversas deformidades em nosso meio. Quem nunca aqui ouviu aquela célebre frase de Facebook que fala: quanto mais conheço os homens, mais estimo os animais. Essa é uma frase bem popular. Eu creio que todo mundo, pelo menos quem tem Facebook, já deve ter visto essa frase
pelo menos umas 10 vezes na vida, porque não é uma ou outra pessoa que compartilha, mas são várias pessoas que repetem a mesma frase. Sim, as pessoas estão cansadas de relacionamentos. As pessoas, elas preferem muitas vezes se relacionar com os animais do que com o próximo, devido a esses N fatores que eu mencionei para vocês, devido aos traumas, bloqueios ou outras coisas. E é interessante porque as pessoas criam esses traumas, esses bloqueios, por conta de amarguras ou muitas vezes de medos que as pessoas têm. E as pessoas criam uma certa zona de conforto na vida delas. Mas uma zona de conforto que convida as pessoas para ficarem naquele mundinho bonitinho, como se estivesse em Nárnia. Não sei quantos já viram as Crônicas de Nárnia, mas se você não viu, pode ver, é um filme totalmente cristão. Dadas suas referências. E muitas vezes as pessoas vivem como se estivessem no mundo da lua, porque elas não querem ter contato com o outro. Muitos preferem, muitas vezes, passar mais tempo cuidando do seu cachorro do que cuidando de alguém que necessita. E é difícil você parar para pensar isso, porque é algo que dói na nossa vida. Pessoas que estão totalmente doentes por conta da nossa sociedade. E muitas vezes, esse egoísmo que leva as pessoas a se fecharem dentro do seu próprio mundo, acaba machucando mais ainda os outros que permeiam. Porque, a certo ponto, aquela pessoa que passa mais tempo com o seu cachorro e não passa tempo com o outro, se tiver alguém que convive junto com ela, aquela pessoa vai ser colocada de canto. A gente precisa parar com isso. A gente precisa sair dessa zona e ir para um lugar que a gente possa vivenciar plenamente o Evangelho e o que Cristo Jesus nos chama para vivenciar. A gente precisa parar de pensar que, nossa, se eu cuidar do outro, eu vou demandar muito tempo. Ah, se eu cuidar do outro, nossa, como vai dar trabalho aquela pessoa? Não vão, não. Muitas vezes é isso que passa na nossa mente. Porque fala, nossa, vamos um dia lá na Cracolândia. É interessante que uma vez eu fiz uma excursão com a Juba para a Cracolândia e foi diversos jovens. E a gente chegou depois e falou, vamos na Cracolândia de novo? A resposta foi, não, peraí. Podemos marcar lá para frente? Não agora. Porque muitas vezes a gente prefere só aqui ou agora. A gente prefere aquilo que é bonitinho, não aquilo que vai nos tirar da nossa zona de conforto. Porque ninguém quer ir na Cracolândia e encontrar pessoas totalmente doentes, pessoas fedidas. Ninguém está afim de tocar na ferida daquelas pessoas que estão doentes. E muitas vezes a gente sai com esse pensamento. E esse pensamento a gente traz para a igreja. Porque se a gente trata assim com as pessoas lá fora, dentro da igreja a gente não faz diferente. Qual a diferença da nossa vida lá fora para a nossa vida dentro da igreja? Se eu não quero ter um relacionamento com a pessoa que está lá fora na rua, por que eu vou querer me relacionar aqui dentro da igreja? Para mim tem um fato bem interessante, quando eu cheguei aqui na igreja, lá por 2006, cerca de 15 anos atrás, eu lembro quando o pastor Ronaldo vinha pregar aqui na frente e terminava aquele sermão, na hora que ele ia dar a bênção apostólica, eu era o primeiro que estava na porta para ir embora, porque eu não queria me relacionar com ninguém. E era uma coisa bem pesada na minha vida, porque eu tinha sofrido diversos traumas com a comunidade onde eu cresci. Essa comunidade onde cresci fez diversas feridas no meu coração. E essas feridas me causaram certos bloqueios que eu não queria me relacionar com o próximo. E eu comecei a construir muros e mais muros para não me relacionar com o próximo. O problema, a partir desse momento que eu comecei a criar muros, eu comecei a perceber que eu estava distanciando só de mim mesmo, não dos outros. Porque a partir do momento que eu não dou liberdade na minha vida para me relacionar com o outro e para que o outro cuide também das minhas feridas e das minhas necessidades, eu acabo me isolando. Eu acabo indo para ficar isolado no mundo da lua. E a gente trata isso dentro da igreja. Muitas vezes as pessoas não querem se relacionar porque elas não querem ser feridas. Ou elas não querem sair da sua zona de conforto. É muito fácil a gente chegar domingo aqui, cantar, louvar e ir embora. Mas a gente sentar, querer vivenciar uma vida plena de relacionamento, de exercício, isso daí mexe conosco.
mexe porque a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Você servir no ministério, muitas vezes mexe com o que você vai ter que mudar totalmente sua agenda. E muitas vezes a gente não quer mudar a nossa agenda, a gente não quer mudar o nosso dia a dia, porque é muito bom a nossa rotina. Qualquer coisa que muda a nossa rotina nos traz grandes transtornos. Basta ver a pandemia. A pandemia é uma prova plena que você modificar a rotina do ser humano causa N problemas, N doenças. Eu falo isso por mim mesmo. Eu lembro que eu tinha um certo ritmo de leitura, de estudos, antes da pandemia. Porém, quando veio a pandemia, tudo parou, tudo mudou. O estudo que eu fazia no meio do caminho, indo para o trabalho, hoje em dia eu tenho que fazer em casa. Então, eu tive que readequar a minha vida. Isso daí incomoda. Isso daí foi difícil, eu sofro as consequências disso até hoje. Imagina você, então, modificar as questões da sua vida em outras áreas. Isso aí é complicado. Isso daí a gente não quer ter esse tipo de trabalho, nem esse tipo de esforço na nossa vida. E por que a gente não quer ter esse tipo de esforço? Porque eu não quero ser confrontado em nada que me agrade ou não me agrade. Eu prefiro achar que está tudo bonitinho e que tudo é perfeito. Eu prefiro muitas vezes pensar que o mundo da perfeição, que é aquele fantástico mundo de Bob, para quem é um mais antigo lembra daquele desenho, é tudo lindo. Existe um plano perfeito, existe arco-íris, pote de ouro no final do arco-íris, existe aquele mundo perfeito. Mas você conviver num mundo imperfeito, que foi marcado por conta do pecado, nos chama para ver que não existe essa perfeição. Existe a perfeição de Deus, que é o Criador, mas a gente descobre que existem pessoas que são imperfeitas. E principalmente descobrimos que nós somos imperfeitos nesse meio período. Eu queria fazer alguns desafios e fazer algumas perguntas, para que você respondesse no seu banco ou aí na sua casa, para que você parasse e refletisse como tem sido a sua vida. Sim, você não precisa responder alto, nem precisa responder para mim mesmo, mas responda para você mesmo. O que te impede de relacionar-se com outras pessoas? Sim, o que te impede de você se relacionar com o próximo? Quais são as maiores dificuldades de você se relacionar? Quais traumas que você precisa tratar em seu coração? Sim, quais feridas você precisa tratar em seu coração? Por que eu estou fazendo esse tipo de pergunta para vocês? Porque Tiago, nesse texto que a gente leu agora no início da mensagem, ele trata num contexto totalmente diferente de tudo que ele foi pregado até agora. Tiago, ele trabalha com a ideia que a comunidade cristã é uma comunidade terapêutica. Sim, é um lugar de cura, é um lugar onde os próprios membros exercem os seus próprios dons. Isso inclui nós sermos tratados de nossas feridas e tratarmos as feridas dos outros. E isso daí demanda um certo tempo na nossa vida, a gente tratar das nossas feridas e tratar das feridas dos outros. Então, o meu convite essa noite é para que a gente possa refletir nessa ideia de comunidade terapêutica, que a igreja é esse lugar de cura, a igreja é esse lugar que nós precisamos exercer os nossos dons, nossos ministérios, a fim de trabalhar diretamente com o próximo, a fim de que levemos o outro a encontrar a salvação em Cristo Jesus. E Tiago, nesta carta, nesses versículos finais, ele trabalha com essa ideia. Se anteriormente a gente trabalhou dentro desse livro de Tiago, sérias críticas devido à falsidade religiosa, como a gente vê lá atrás, principalmente no versículo 2, no capítulo 2, ou um certo egoísmo da parte dos cristãos, aqui não, Tiago está falando, vocês precisam cuidar dos outros, vocês precisam tocar na ferida dos outros, vocês precisam amar aqueles que necessitam. Por isso que Tiago, ele entra nessa carta com um tom mais pastoral. Por isso que Tiago, ele vem com um tom amoroso para falar com os próprios
com o próprio destinatário dessa carta, né? E Tiago ele faz um convite para que a gente possa cuidar dos outros. Tanto que se a gente pegar lá no versículo 14 e 15, Tiago fala, se alguém precisa de oração, ore. Se alguém está enfermo, cuide com óleo. E quando ele utiliza a ideia do óleo, ele está falando não de uma questão espiritual, mas sim uma questão de cuidado. Porque o óleo naquela época era medicinal, era uma questão terapêutica. Tanto que as pessoas tratavam as feridas com óleo e com vinho, para que pudesse aliviar e ter um refrigério maior na vida deles. Então, Tiago, ele está trabalhando, fala, vocês precisam cuidar do outro, vocês precisam perdoar mais o outro, vocês não podem ficar mais só no mundo da sua mente, vocês precisam sair da para fora, vocês precisam pregar o evangelho o tempo todo. Interessante porque Tiago está fazendo um convite para a gente poder caminhar mais uma milha com o próximo. Interessante porque a gente não quer caminhar. Pelo menos eu falo isso, porque eu falo a gente, mas eu falo por mim. Não é difícil eu querer caminhar mais com o outro. Deus muitas vezes tem que mexer, botar o dedo lá na minha ferida. Não, você vai. Porque senão eu vou ficar dentro de um sedentarismo religioso. E é fácil eu entrar dentro de um sedentarismo religioso, onde eu só vivo aquela minha rotina e eu não faço mais nada. Então, Tiago ele faz um convite pleno para que a gente saia desse sedentarismo e vamos em direção do próximo. A gente precisa sair dessa zona de conforto. A gente precisa amar mais o próximo, porque só assim poderemos mudar o mundo à nossa volta. Poderemos mudar aquelas pessoas que nos rodeiam. Lá em Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, tem uma passagem que eu gosto muito. Eu queria refletir um pouco com vocês sobre ela, que eu entendo que ela vem de encontro com esse texto. Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37. A palavra de Deus fala assim: Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia da cidade de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhes tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e vendo aquele homem que passou de largo. De igual modo, um levita descia por aquele lugar e vendo, passou de largo. E certo samaritano que seguia o seu caminho passou perto do homem e vendo, o compadeceu-se dele. E aproximando-se, fez curativo nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Meus irmãos, a gente precisa agir com misericórdia na direção ao próximo. A gente precisa estar disposto de cuidar. A gente precisa sair dessa zona de conforto religiosa, que muitas vezes a gente está tão atrasado nos nossos afazeres que a gente esquece daquele que está necessitado. A gente precisa sair dessa zona de conforto. A gente precisa amar mais o próximo. A gente precisa olhar com um olhar diferente, porque N pessoas carecem de amor dias após dias e a gente passa como se fosse um animal morto na rua. A gente precisa parar com isso. A gente precisa amar mais. A gente precisa acolher mais o outro. E, acima de tudo, criarmos momentos para podermos tratarmos nossas feridas. Eu gostaria de deixar outra pergunta para vocês. Como vocês têm tratado aqueles que rodeiam? Com omissão, com descaso
ou vocês têm tratado ele com dignidade, com misericórdia? Sim. É meio difícil você falar, nossa, você está me perguntando porque você tem tratado com omissão. Mas responda isso para você mesmo. Você fala, nossa, bote em xeque a sua vida, porque muitas vezes a gente entra tão no automático que muitas vezes a gente não é sincero. Muitas vezes a gente acha, nossa, eu ajudei aquela velhinha a atravessar a rua, já fiz minha boa ação do ano, né? Porque não é nem do dia, é do ano. E pronto. Mas a gente precisa tirar essa zona de conforto, precisa sair dessa zona morta que a religiosidade nos traz e precisamos vivenciar o evangelho prático, que é o evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, a gente precisa entender que todos os que estão debaixo da maldição do pecado estão indo rumo à morte. Sim, todos que estão debaixo da maldição do pecado. E muitas vezes a gente não quer saber disso. Somente a gente que é crente. Fala, nossa, tá vendo? Aquele ali é pecador. Tá indo para o inferno, legal. Não, a gente tem que parar com essa hipocrisia. Porque muitas vezes a gente não quer ir em encontro ao outro. A gente não quer amar mais aquele que necessita. A gente não quer caminhar essa milha mais. E muitas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, mas você fala, nossa, você tem um desafeto dentro da igreja e a pessoa vai embora. E você fala, nossa, graças a Deus que a pessoa saiu da igreja e a pessoa não vai para lugar mais nenhum. Daí você fica dá glória a Deus ainda. Como se você estivesse feliz porque aquela pessoa está indo rumo ao inferno. Não, cara, você precisa acordar para a sua vida. Em vez de você estar alegre, você tinha que se entristecer porque a pessoa se desviou do caminho de Deus. Vocês precisam compadecer mais, ter mais compaixão do outro, porque senão a gente vai, cada desafeto que a gente tem, e a gente ia se alegrar porque ele não está no caminho de Deus, meu Deus. A gente está condenando, a gente está querendo condenar mais ele ao inferno do que ao céu. E Jesus, ele teve tanta misericórdia de nós, que nós, não sendo merecedores, ele vem e nos salvou e nos resgatou. Paulo, ele diz que entre os principais dos pecadores, ele é o principal. A gente precisa ter essa noção que a gente é pecador igual aos outros. A gente não é santo. Mesmo que a Bíblia fala que existe um processo de santificação, que é uma coisa totalmente diferente. Mas o santo que eu estou falando não é aquela coisa bonitinha, com a auréola em cima, sabe? Aquele ser angelical. Não, a gente é pecador. E a gente é remido pela graça de Cristo Jesus. A gente precisa sair dessa zona de conforto. Eu lembro que tinha um amigo meu que falava que sempre, quando a gente falava de Atos 4:32, que era uma utopia a gente comentar sobre Atos nos dias de hoje. Sim, a igreja de Atos era uma utopia, porque não pode ter alguém em comum com o outro. Não, as pessoas estão tão feridas, tão traumatizadas, ou presas no seu mundinho perfeito, que elas não querem ter um mundo em comum com o próximo. E se a gente abrir lá em Atos 4:32 e 35 e lermos, é possível a gente vivenciarmos isso, mas a gente precisa sair da zona de conforto. A gente precisa estar disposto a tratarmos nossas feridas e tratarmos as feridas daqueles que nos rodeiam. Atos 4:32 diz bem assim, da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia uma abundante graça, e não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores e correspondentes os depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía cada um conforme a sua necessidade. Da multidão dos que creram, era só um coração. Qual que é o bloqueio que você tem na sua vida de você querer ser um com o próximo? Sim, eu quero fazer essa pergunta. Qual que é o bloqueio que você traz em seu coração de você não querer ser um com o próximo? Seja sincero, responda a si mesmo. Por que você tem esses bloqueios na sua vida? Será que a nossa desesperança com o próximo nos causa isso?
A gente pensar que um relacionamento sincero e genuíno é uma mentira? Eu queria convidar de novo. Eu sei que eu estou sendo incisivo falar isso, mas meu convite para todos vocês: saiam da sua zona de conforto. Tenham um encontro verdadeiro com Cristo. Porque somente assim poderemos mudar a nossa comunidade, o mundo que está à nossa volta. E principalmente aqueles que estão perdidos do caminho do Senhor. A gente precisa ir em direção ao próximo, mesmo que a gente não goste desse papel. Sim, porque é muito fácil amar quem a gente ama. Mas como discípulos de Jesus de Nazaré, eu convido a vocês todos a cuidarem dos próximos, a vocês partirem e pregarem o Evangelho a todas as pessoas, porque esse é um convite, não, e é um mandamento de Cristo Jesus a todos os seus discípulos. Vão e preguem o Evangelho e façam mais discípulos. E o fato de fazer mais discípulos significa de você relacionar-se mais com os outros, fazer alguém mais parecido com Cristo Jesus. Tiago, ele faz um convite claro para a gente ser praticante da obra de Deus. Tiago, ele quer que a gente saia dessa zona de conforto, porque muitas vezes a gente fica tão acomodado que a gente não quer sair. A gente é perfeito. A gente precisa se atentar disso e sair da nossa zona de conforto. A gente precisa cuidar daquelas pessoas que estão espiritualmente doentes. A gente precisa cuidar daquelas pessoas que estão perdidas no caminho do Senhor. A gente precisa cuidar delas, porque aquelas pessoas, elas necessitam do amor de Deus. É interessante porque lá em Mateus 24, versículo 6, Jesus conta a parábola do joio e do trigo. E eu acho interessante essa parábola porque muitas vezes nós queremos decidir quem vai ser salvo por Deus. Porém, a parábola do joio e do trigo fala que Deus é quem separa o joio do trigo. É Ele que sabe quem vai ser salvo e quem não vai ser salvo. Não é do nosso mérito, a gente fala, não, tá vendo, esse vai ser salvo. Não, é do mérito do próprio Senhor Jesus Cristo. E Ele que faz separar. E a nossa função como cristãos é pregar o Evangelho para todo mundo, para todas as criaturas, porque a gente não sabe quem vai ser salvo e quem vai ser salvo no final. A gente não tem esse poder de saber, tá vendo? Eu estou salvando você e aquele não. Não, a gente não tem esse poder. É necessário a gente pregar o Evangelho o tempo todo. Por isso que Paulo diz lá para Timóteo, pregue o Evangelho enquanto ainda tem tempo. Então preguem, usem a palavra de Deus o tempo todo. Porque virá um tempo que as pessoas se juntarão como mestres e os ensinos deles causarão comichões aos seus ouvidos. De tanto incômodo, as pessoas não quererão saber mais do caminho da verdade. Então é necessário a gente pregar o Evangelho dia após dia, noite após noite, porque virá tempo que as pessoas não quererão saber mais do Evangelho. A gente precisa tratar todo mundo de maneira igual, porque todo mundo é merecedor de dignidade. Eu acho um fato bem interessante quando eu converso com pessoas que estão longe do caminho da igreja e já tiveram uma vida plena de comunhão com os outros, porque as pessoas falam, eu saí porque eu tive conflito com um, eu saí porque o outro me machucou, eu saí porque eu fiz uma tatuagem e me expulsaram da igreja. Sim, eu já ouvi isso de uma pessoa. A nossa função na igreja é acolher as pessoas, tratar as feridas dela, a fim que elas conheçam verdadeiramente quem é Cristo Jesus. Nós estamos tão focados com o sistema religioso nos dias atuais, do que pode e não pode, que esquecemos do verdadeiro evangelho. E o verdadeiro evangelho é a Bíblia, é o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. É a notícia da vitória de Cristo sobre a morte e sobre o pecado. E a gente precisa anunciar essa notícia da vitória dia após dia, para que as pessoas celebrem que elas verdadeiramente encontraram o autor e consumador da nossa fé. Então a gente precisa tratar o outro com dignidade, porque senão as pessoas saem,
saem traumatizadas da igreja muitas vezes, se desviam. E muitas vezes a pessoa nunca teve nem certeza da salvação dela, ela nunca teve nem convicção do que da vida dela, mas ela causa um bloqueio tão enorme que ela não quer saber mais mesmo de Deus, porque ela foi tão confrontada, tão humilhada dentro de um ambiente, que muitas vezes ela fala, eu já não queria direito, meu pezinho já era lá atrás, e aconteceu esses fatos que as pessoas me magoaram, eu não quero saber mais. Não, a nossa função é pregar o tempo todo, a fim daquela pessoa se arrependa e ela tenha um encontro verdadeiro e genuíno com Jesus Cristo, para que Cristo possa salvar a vida dela. Eu não estou falando que uma pessoa um momento vai perder a salvação ou não, mas é necessário as pessoas terem um encontro genuíno e sincero com Cristo, porque somente Ele pode salvar a vida das pessoas. Lá no versículo 20 de Tiago, ele fala assim, saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E essa daqui eu acho que é a parte mais complexa de toda a carta. E é uma parte que eu acho bem complexa mesmo, e o André sabe bem disso. Que a gente debateu bastante tempo sobre esse versículo aqui. E é interessante porque é uma parte que lida com pecado. E quando o Tiago está falando nesse momento aqui, que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, ele está falando que ele cita, esse pecado que ele está citando, é o pecado que ele debateu a carta inteira. Aquelas pessoas que ele estava questionando desde o início do texto, sobre o pecado, sobre a conduta deles que eram diferente do evangelho, aqui Tiago está falando, essas pessoas precisam se converter verdadeiramente. E aquele que fizer eles se converter, essa pessoa, ela vai ter um desenvolvimento maior na vida dela. O F.F. Bruce, que é um teólogo, ele cita bem isso daí. Ele cita um paralelo nessa passagem bem interessante. A primeira parte desse paralelo é que quando a pessoa trabalha em desenvolver seus dons, seus talentos, na direção do próximo, ela está desenvolvendo a salvação dela. E o fato de desenvolver a salvação é você trabalhar seus dons. E todo mundo que é cristão, que é chamado por Cristo, é chamado para desenvolver os seus dons e talentos. E esse é um convite pleno, que a gente possa desenvolver esse trabalho, essa obra de misericórdia, de caridade, de amor com o próximo. Porque se a gente não fizer isso, a gente vai estar indo longe dos caminhos de Cristo. E a gente precisa desenvolver isso plenamente. Querer caminhar mais uma milha a mais. A gente querer cuidar daquele outro que está enfermo. E o segundo ponto é que o F.F. Bruce afirma que, quando ele trata sobre esse, que quando ele cita que aquele que convenceu o pecador salvará ele da morte. Eu achei bem interessante porque o F.F. Bruce fala, aquela pessoa ele fala, esse texto ele é bem complexo e muitas vezes as pessoas, a pessoa está concedendo salvação, está tirando salvação, não. Muitas vezes a pessoa está trabalhando para que a pessoa não entre no caminho de morte, que a pessoa não permaneça no caminho do pecado. Romanos 3:23, Romanos 6:23, né, afirma que o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. E a gente precisa trabalhar diretamente com as pessoas que estão em vida de pecado para que elas não morram. Que não passem uma vida inteira sem conhecer verdadeiramente Cristo Jesus. Porque se as pessoas permanecerem no pecado, certamente elas vão morrer. E a gente precisa trabalhar plenamente para a gente desenvolver essa nossa vida cristã. A gente precisa desenvolver esses nossos dons e talentos a fim que a gente esteja preocupado com aquele que está indo para o caminho do inferno. E como eu citei lá atrás, muitas vezes as pessoas não preferem para a Cracolândia. Muitas vezes Cristo chama a gente para ir para a Cracolândia. E se você for para a Cracolândia ou para um presídio, você vai descobrir que existem várias pessoas que cresceram dentro da igreja. Basta você ir num presídio. O nome das pessoas vão ser Moisés, Josué, Caleb. Basta você ver entrevistas, é sério. E são pessoas que necessitam e que são carentes da graça de Deus. Pessoas que recitam a Bíblia inteira para você, mas
as pessoas não tiveram muitas vezes um encontro verdadeiro com Cristo. E a gente precisa perseverar, caminhar mais uma milha a mais e tratar com amor essas pessoas que muitas vezes estão sendo negligenciadas durante o caminho da fé. E por que eu estou dizendo isso daqui? Porque é muito difícil a gente querer ir em direção a esse próximo. A gente não quer fazer isso. Eu não estou generalizando, não estou falando que você em casa quer fazer, ou quem está aqui em casa não quer fazer. Mas como é muito difícil. Porque eu cuidar de uma pessoa que está lá na Cracolândia, fedendo, que provavelmente deve ter alguma outra doença, vai gastar tempo, vai gastar meu dinheiro, vai gastar minha vida, e eu vou morrer um pouco naquele lugar. E muitas vezes a pessoa está ali só esperando um momento, clamando, falando, me ajuda para eu ser salvo, me ajuda para eu poder encontrar verdadeiramente Jesus Cristo. Eu lembro, entrando para o fim, eu lembro de uma vez que a gente estava no hospital com semiarte. O Nenê pode contar melhor essa testemunho melhor do que eu. E a gente estava no hospital, que era o centro de referência do HIV, um local que era proibido pregar o evangelho por conta de mau testemunho de cristãos. E eu lembro que naquela visita, o Nenê foi entrar no quarto de hospital e a gente não podia, era a nossa primeira ou segunda visita, a gente não podia falar de Jesus para ninguém, exatamente ninguém. A gente não podia falar o nome de Jesus, senão a gente era proibido na portaria e não podia voltar mais no hospital. E o Nenê entrando naquele quarto falou, posso entrar? Eu vim aqui para visitar o senhor. O rapaz que estava dentro daquele quarto de hospital começou a chorar, e chorar bem forte, e falando, me diz de qual igreja você é, porque eu estou 5 anos nesse leito de hospital e nunca um familiar veio me visitar. E essa passagem do Nenê, quando lá atrás aconteceu, eu guardei para minha vida, porque naquela época eu estava caminhando com o Nenê, indo para o hospital. Muitas vezes nossas atitudes demonstram o amor de Deus. E só o fato de a gente estar visitando, querendo acolher o outro, indo na direção daqueles que precisam ser acolhidos, é uma das formas da expressão do amor de Deus. E a gente precisa ir em direção ao próximo. A gente precisa exercer esse dom de amor. Por fim, meus irmãos, Tiago ele vem nesse trecho final desse versículo, convidando todos para conhecerem a maravilhosa graça de Cristo Jesus, que é uma maravilhosa graça que trata todas as feridas. Se você pegar aquele hino americano Amazing Grace, fala que maravilhosa, que doce essa graça que salvou um pecador como eu. Muitas vezes a gente precisa entender que somente a graça de Cristo Jesus é suficiente para nos salvar, nos curar e nos redimir dos nossos pecados. A gente precisa ter um encontro. E, acima de tudo, a gente precisa levar as outras pessoas a terem um encontro verdadeiro com essa maravilhosa graça. Meus irmãos, que a gente não desista daqueles que se perderam no caminho. Que a gente não desista de nós mesmos. Que a gente possa sair daqui hoje, ou dessa live aqui que vocês estão acompanhando a gente, diferentes, falando, nossa, eu preciso realmente, Deus está me incomodando, eu preciso sair dessa zona de conforto, eu preciso tomar uma atitude diferente, referente ao próximo, eu preciso disso para a minha vida. Então, meu convite essa noite, saia dessa zona de conforto, tenha um encontro com Cristo. Cristo nos chama hoje para a gente ser discípulos, e, acima de tudo, a proclamarmos o Evangelho para todo mundo que necessita. Provérbios 10, 12, para terminar, indo para o fim já da nossa mensagem, diz, o ódio provoca muitos conflitos, mas o amor cobre todas as transgressões. Sim, o ódio ele pode provocar todos os conflitos, mas somente o amor que cobre todas essas transgressões, todos esses pecados. A gente precisa ter mais amor. 1 Pedro 4:8, Pedro afirma, acima de tudo, porém tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sim, o amor
cobrem uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, amem o próximo. E terminando essa mensagem, queria convidar vocês para lerem 1 João, capítulo 4, versículos de 7 até o 20. Eu vou ser rápido para a gente ir caminhando já para o nosso fim. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor precede a de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e nos enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanecerá em nós, e seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e que ele permanece em nós, pelo fato de nos ter dado seu Espírito. E nós temos visto e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é seu Filho, Deus permanece nele e ele permanece em Deus. Nós conhecemos o amor e cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus permanece nele. Nisso o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois assim como ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Amém? Meus irmãos, o amor é base da nossa vida cristã. E a gente precisa trabalhar para aperfeiçoar isso juntamente com o próximo. Se a gente não aperfeiçoar a base do amor, nós vamos sucumbir com os nossos pecados, com os nossos medos, com a nossa arrogância, e vamos querer cada vez mais nos afastar do próximo. Mas, meus irmãos, perseverem em amor, perseverem no cuidado com o próximo. E terminando, eu queria fazer um convite para você aqui essa noite. Caso você tenha entrado aqui essa noite e tenha uma dificuldade em certa área da sua vida, referente a acreditar na humanidade, acreditar no outro, ou você tenha angústias que não foram tratadas, eu queria convidar você para orar comigo. Eu queria convidar para você apresentar todas essas dificuldades que você tem de se relacionar com o próximo e de você querer se dar mais nesse relacionamento sincero com Deus. Eu queria que você apresentasse nesse momento. Eu queria convidar vocês para fechar os olhos e a gente fazer um clamor, orando junto. Oh, Pai bendito, Deus, te agradeço porque a sua misericórdia, o seu amor dura para sempre, Deus. Te agradeço porque o Senhor é bom, Pai. Te agradeço porque o Senhor não nega o seu amor, Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha tratar nossas feridas, nossos pecados, nossos machucados, Pai. Venha tratar todas as nossas angústias, Pai. Venha tratar os nossos medos, Pai. Venha tratar aquelas áreas que a gente não permite que o Senhor entre, Pai. Venha ser Senhor sobre todas as áreas do nosso coração, Deus. Eu peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Modifique nossas vidas, Pai. Faça que a gente possa amar mais o outro, que a gente possa perdoar acima de tudo, Pai. Faça uma transformação plena e completa em nossas vidas, Deus. Que a gente possa sair daqui hoje diferente, Pai. Diferente de como entramos, Pai. Eu peço, Pai, por favor, nos ajude, Pai. Que a gente possa ser transformado de dentro para fora, Pai. Que a nossa vida possa refletir plenamente seu amor, Pai. Em cada canto da terra, onde a gente for, Pai. Que a gente possa ser uma expressão viva do seu amor, Deus.
Que a gente possa anunciar o seu amor para todas as pessoas, Pai. Que a gente não desista, Pai, do próximo, Pai. Mesmo que seja pregado aí fora que a gente deve desistir do relacionamento com o outro, Deus. Mas nos desafia, nos incomode cada vez mais, Pai, para a gente poder cuidar desse outro, trabalhar com mais amor, Deus. Que a gente possa caminhar uma milha a mais, Pai. Que a gente possa perdoar cada vez mais o outro, Pai. Uma palavra fala, Pai, 70 vezes 7, Deus. É infinito, Deus. A forma que o Senhor nos perdoa e o Senhor nos chama para perdoar o outro também, Deus. Então, nos ajude, Pai, nessa dificuldade de perdoar, Pai, nessa dificuldade de se relacionar. Transforme nossa vida, transforme nosso coração, Pai. É isso que eu lhe peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém? Eu queria convidar a gente para fazer o nosso momento de oração, de intercessão agora, neste momento. Caso alguém que esteja aqui tenha algum pedido de oração e queira fazer, peço que você fale alto, que dá para a gente ouvir aqui, a gente compartilhar e orar junto. Você quer, Thelma? Vamos ouvir, tá? O ventilador. Saúde do seu pai? Tá. Alguém mais? Judite, agradecimento. Thelma, a saúde do pai. Edu, Ronaldinho, André, Viviane, pessoal. Então, beleza, eu vou aqui para os pedidos que estão aqui chegaram através do WhatsApp da igreja. E que a gente, depois de ler esses pedidos, a gente possa estar fazendo um clamor e orando junto. Bom, vamos lá. A Diana. Paz, queridos, peço oração pela minha sobrinha Georgiana, que está com depressão em alto nível. Peço oração porque Moisés, meu filho, Anderson, Isabela, minha mãe Ivone. Então a Diana está pedindo, além da sobrinha dela, por todas essas outras pessoas. Marisa, quero agradecer meus 25 anos de trabalho, porque ele me oportunizar a alegria de poder curtir meus 10 dias de férias, 4 aqui na Bahia. Glória a Deus, hein, Marisa? Esse momento de férias tem que aproveitar e é motivo de agradecer mesmo. Sandra, graça, paz, irmãos. Peço oração para que Deus conceda sabedoria para lidar com essa pandemia e agradecer pela proteção de Deus. Peço também para que Deus toque o coração do meu filho, que ele retorne para a casa do Pai. Obrigada. André Américo. Oremos pela Clau, o Edson e o Gabriel, por conta do aborto espontâneo que sofreram recentemente. Oremos pela família PIB Central, para que o Senhor nos traga ainda mais crescimento e tenhamos olhos para ver a bondade de Deus, que cresça no amor e no exercício da nossa vocação. Oremos pelo mundo, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelos líderes, pelos governantes, pelos empresários e os funcionários, por aqueles que sofrem em decorrência dessa pandemia e pelas mais diversas causas. Vânia Modenese, agradeço o Senhor pelo cuidado que tem tido com a minha família, pois em meio a grande tempestade, o Senhor está conosco. Peço orações pelo meu esposo Sandro, por mim, por meus filhos Viviane e Felipe, pela família PIB Central e por todos os segmentos da igreja, pelos enfermos nos hospitais, pelos trabalhadores que estão na linha de frente, por aqueles que utilizam os transportes públicos lotados e correm grande risco de contaminação do Covid. Peço oração pelos desempregados, para que o Senhor abra uma porta de emprego. Oração por aqueles que estão desanimados, sofrendo com depressão e muito medo. Que o Senhor venha agir nessas vidas. Pelas famílias enlutadas, que o Espírito Santo do Senhor conforte os corações. E pelo pastor André Américo e família. Sandra Alves, boa noite. Graça e paz. Peço oração, pois tem uma entrevista de trabalho para acontecer essa semana. Semana que vem, quer dizer. E peço que orem para que Jesus esteja no controle dessa situação. Ronaldinho, oremos pela minha sobrinha Ellen, Guilherme e família. O bebê dela completou 1 mês e já passou por 4 procedimentos cirúrgicos e foi desenganado pelo médico. Ronaldinho, glória a Deus para esse bebê, né? A gente está orando para esse bebê bem antes do nascimento dele. E até aqui Deus tem preservado a vida dele. Que a igreja continue orando, clamando
para que Deus cuide e opere um milagre, mais um milagre, né? Porque o fato dele já estar vivo já é um milagre, e que Deus esteja trabalhando plenamente na vida dessa família. Amém? Vamos se levantar, vamos fazer um clamor. Pedir para que Deus esteja abençoando cada um desses pedidos. Oremos. Ó Pai bendito, Pai, te agradeço, Pai, porque até que o Senhor nos preservou, Deus. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom, Pai. E vemos que a sua misericórdia dura para sempre, Deus. A gente vê que num ano tão conturbado, Pai, como o ano passado, o Senhor ainda nos trouxe o refrigério, Deus. Te agradeço, Pai, porque eu estou vendo pessoas serem vacinadas, Pai. Te agradeço porque a gente vê uma esperança que vem do Senhor, Deus. Te agradeço porque o Senhor tem entrado com sua provisão e sua cura, Deus. Esteja abençoando todo mundo, Pai, que está nessa linha de frente do Covid, cada médico, cada funcionário, Pai, cada pessoa que está num trabalho essencial, Pai. Esteja cuidando e preservando essas vidas, Deus. Te louvamos, Pai, e pedimos que o Senhor guarde cada um desses profissionais, Pai. Te peço, Pai, por cada pedido que foi feito aqui, Pai. Te peço pelo pai da Thelma, Pai, esteja preservando, guardando e abençoando a vida dele, Pai. E te peço também pela sobrinha do Ronaldinho e o bebê dela, Pai, que o Senhor esteja preservando, Pai, e efetuando um milagre naquela vida, Pai. Esteja restabelecendo a saúde por completo, que todos os órgãos dele possam crescer perfeitamente saudáveis, Pai. E que ainda a gente possa ver um testemunho dessa criança no futuro, Pai. Glorificando o seu nome e reconhecendo que foi o Senhor que fez todas essas coisas, Deus. Peço, Pai, que o Senhor coloque a vida por cada uma dessas situações, Deus. Venha agir com milagre, com cura, Pai, com abertura de porta de emprego, Pai. Seja trabalhando com uma ação da justiça. Venha agir poderosamente sobre a vida de cada um, Pai. Venha atender cada um desses pedidos, Pai. Mesmo que eu não lembre cada um deles, Pai, mas o Senhor já ouviu cada um desses pedidos, Pai, que foram enviados, Pai. Atende esses pedidos, Pai, conforme a sua vontade, Pai. Esteja abençoando cada vida, Pai. Esteja abençoando a vida da nossa igreja, dos nossos missionários, Pai. Seja agindo ricamente, Pai, no sustento de todos, Pai. Seja cuidando também, Pai, de cada pessoa que está doente, Pai. Seja cuidando da irmã Vera. Seja cuidando de cada um, Pai, que necessita de um auxílio médico, Pai. É isso que eu lhe peço, Pai. Venha atender e agir plenamente, Pai, na vida de cada um, Pai. É isso que eu lhe peço, em nome do seu Filho Jesus. Amém.